Olha só, com todo o respeito que eu tenho ao Vitor por grande ídolo que ele é do Atlético, mas ouvindo o Vitor falar que não aconteceu nenhum tipo de erro de planejamento, que o Atlético está seguindo a mesma coisa até agora, me desculpe, Vitor, mas com todo respeito, houve um erro de planejamento sim, e já começa pela seguinte coisa: o treinador que iniciou o ano não está no Atlético agora. Eu tenho certeza que não havia no planejamento a ideia de mudar de treinador no meio da temporada. Então houve uma mudança no planejamento. Houve um erro de planejamento. Porque o planejamento foi feito lá atrás com o Cudê. Tanto que o Atlético vendeu vários jogadores com aval do Cudê. E contratou jogadores com aval do Cudê. Então o Atlético fez um planejamento todo em cima do Cudê. A partir do momento que o Cudê saiu do Atlético, acontece um erro de planejamento. Porque ele tinha contrato e visava-se terminar a temporada com o Cudê. Se ele não termina a temporada, houve um rompimento de um planejamento e teve que se mudar a direção do seu planejamento. Então, me desculpe, com todo respeito, teve erro de planejamento. Assim como quando o Vitor fala, temos jogadores que estão aí, nível de seleção, que jogariam em qualquer time da Série A, hoje não. Hoje você pode contar no dedo e qual seria o jogador do Atlético que seria titular de um time da Série A que está brigando pelo título brasileiro. Os jogadores estão num momento muito ruim, né? Não se planejava que o Atlético ia contratar o Edenilson e ele ia ser banco, que o Patrick ia ser contratado e ia ser banco. E eles estão há 3 jogos sem sequer entrar nos jogos. Isso não estava no planejamento. Quando se planejou contratar os jogadores, se planejou reforçar o time. Reforçar como? Fazer com que esses jogadores chegassem para jogar. Foi contratado o Edenilson, foi para jogar, não foi para ficar no banco. O Patrick foi contratado para jogar, não foi para ficar no banco. Né? Então, o Paulinho foi contratado para ser uma grande estrela ao lado do Hulk. Não para ser um jogador que hoje está uma figura meio apagada. Não está vivendo um grande momento. É um grande jogador, foi uma grande contratação, mas hoje ele não vive um grande momento. Então, no planejamento do Atlético, não se esperava que o desempenho do Paulinho fosse como está sendo hoje. Não se esperava que o desempenho do Edenilson e do Patrick fosse o que está sendo hoje. Então não pode-se dizer que o planejamento não teve um erro. Não estou aqui, Vitor, colocando que o erro é seu, é do Rodrigo Caetano, mas aconteceu um erro. Foi criada uma expectativa em cima de uma realidade que não aconteceu. E muito por conta, talvez, do desempenho desses jogadores, que não eram tudo que a gente imaginava, ou podem virar a ser tudo que a gente imagina, mas não estão sendo agora. Então, falar que não aconteceu um erro de planejamento agora, me desculpe, mas a torcida do Atlético não consegue acreditar nisso. Por quê? Porque desde o início foi dito, temos um time, esse ano, tão melhor quanto do ano passado, tão bom quanto do ano passado, que foi reforçado e que é um time competitivo para brigar lá em cima. E o que a gente está vendo hoje, um time que ganhou o Mineiro, mas o Mineiro é obrigação. O Mineiro é obrigação. Foi desclassificado da Copa do Brasil, da maneira que foi, com uma vantagem em cima do Corinthians, fazendo um jogo medíocre, né? Classificou-se aos trancos e barrancos para as oitavas da Libertadores e no primeiro jogo perdeu dentro de casa e tem agora 10 jogos de invencibilidade que não ganha. Isso só aconteceu da última vez em 92. Como pode se chegar e falar que isso não tem nenhum impacto no planejamento? Me desculpe, mas eu não consigo entender isso de maneira nenhuma, com todo respeito à direção do Atlético, ao Vitor e a todos os demais, mas para mim aconteceram erros nesse percalço. O planejamento foi feito de uma maneira e o resultado foi feito de outra. Não consigo entender isso de maneira diferente.